atenção para você que tem filhos pequenos, hora de volta às aulas, além de todos os preparativos com fardamento, material escolar, os pais devem ficar muito atentos para a visão dos filhos. Tem criança que precisa usar óculos de grau desde muito cedo. Veja o caso aí do Rafael. O estudante Rafael Lima descobriu que tinha problemas de visão aos 9 anos de idade. Antes de ser diagnosticado com miopia, o garoto apresentou vários sintomas. Dor de cabeça e visão embaçada eram os que mais incomodavam Rafael. Tinha muita dor de cabeça ao chegar da escola, dificuldade de ver quando estava vendo a televisão. Não conseguia ver as imagens direito, as palavras do quadro na escola. Eu não tinha tempo de fazer a tarefa. Ao perceber as dificuldades do filho, a mãe tratou logo de levar o estudante a um oftalmologista. Depois disso, o garoto passou a usar óculos com 1,5 grau na lente direita e 1 na esquerda. Com o auxílio das lentes, a visão que antes era assim, ficou assim. E o rendimento escolar do Rafael melhorou. Ele passou a ter mais atenção, né? Passou a melhorar nos estudos, aliviou a dor de cabeça que ele sentia muito, né? E melhorou muito mesmo os estudos. Logo que começou a usar o novo acessório, o estudante ia ao médico cerca de 2 vezes por ano. Toda vez que eu ia dormir, eu esquecia que eu usava óculos e acabava quebrando o óculos, tirando a perna, e tinha que consertar toda hora. Mas eu acabei me acostumando. Mas agora, depois que se acostumou com eles, a visita ao especialista é feita apenas 1 vez a cada ano. Tá feliz o Rafael aí, porque agora tá enxergando bem, né, doutor? Demorou, aos 9 anos foi que ele identificou que tinha o problema, mas o ideal é levar a criança mais cedo ao oftalmologista. O ideal é quanto mais cedo possível. Na verdade, a maioria das crianças menores não sabem definir que não enxergam bem. E muitas vezes, a criança pode ter um olho muito bom e um olho não seja tão bom. Então é difícil para a criança perceber isso. Então é importante a gente levar sempre para o exame de rotina o mais cedo possível. Agora, como é que o pai pode ajudar a identificar isso? Pode. O pai pode perceber, ficar reparando se a criança tem que se aproximar muito de objetos para enxergar. Quando vai assistir a televisão, ela se aproxima muito, ou na própria escola, se ela precisa se aproximar para ler as letras, a própria professora pode ajudar bastante. E uma outra coisa que pode ser feito é tentar tampar um olho de cada vez e ver se a criança continua enxergando a mesma coisa. Agora, o senhor falou aí, quanto mais cedo levar, melhor. Então, por exemplo, tem uma idade, até um limite de idade, onde o pai tem que ficar atento. É como se, por exemplo, pudesse incluir já no calendário de uma criança, entre as atividades essenciais, a visita a um oftalmologista até que idade, para tentar identificar algum problema? Com certeza. Porque, na verdade, tanto miopia e hipermetropia, esses graus essas doenças que podem ser corrigidas com graus de óculos, elas podem fazer com que aquele olho da criança não se desenvolva. E ela já nasce com essa doença? Hipermetropia, sim. Miopia dificilmente, mas pode acontecer, não é tão comum. Mas a hipermetropia, ela aparece bem desde cedo, porque é um olho pequeno. Então, geralmente, a criança nasce com hipermetropia. Agora, hipermetropias baixas, a criança consegue compensar muito bem e não precisa de óculos. Agora, às vezes, a criança pode realmente ter uma hipermetropia mais alta, ela não conseguir compensar e fazer com que essa imagem se forme sempre borrada no olho da criança. Então, como a imagem se forma borrada, esse olho não tem o desenvolvimento, o cérebro acaba não aprendendo a desenvolver a visão desse olho. Então, isso a gente consegue corrigir até 7, 8 anos de idade, que é a idade que tem uma plasticidade ocular, que é a idade que o olho vai se desenvolvendo. Quer dizer que depois de identificar depois dessa idade, fica mais difícil a correção? Fica mais difícil. A visão da criança pode não chegar a ser 100% se a gente pega isso pós os 7, 8 anos de idade. É como se fosse, então, incluir realmente uma rotina na atividade. Quer dizer, você que tem crianças, atenção para o que o doutor Davi está falando agora, se a criança tem até 7 anos de idade, é bom você fazer pelo menos uma consulta com um oftalmologista para saber se a criança tem algum problema, porque depois de 7 anos já fica mais difícil corrigir se houver alguma dificuldade. Exatamente. Agora, as crianças não conseguem identificar e nem dizer, mesmo aquelas que já sabem ler e escrever, doutor Davi, se tem ou não problemas, né? É difícil. Tem algumas crianças que acabam notando, que acabam dizendo que vem borrado, mas isso geralmente já é uma criança mais velha, já sabe ler, que começa a perceber isso na escola. Crianças menores dificilmente percebem, ela não sabe o que é uma visão borrada, ela acaba achando que aquela visão aquilo que ela vê, que é o normal, que todo mundo enxerga daquele jeito, ou às vezes ela realmente não percebe que um olho não enxerga. A Vitória diz que o sobrinho dela tem 3 anos de idade, toda vez que ele olha para a claridade, diz que o olho dói muito, e ele
fecha a visão, cobrindo os olhos para proteger da claridade. O que pode estar acontecendo? Então, isso que a gente chama essa dificuldade de olhar para a luz, a sensibilidade, né? A gente chama de fotofobia, pode ser causado por várias coisas, várias patologias, mas principalmente numa criança é muito comum ser por alergia. A gente chama de conjuntivite alérgica, alergia ocular. É muito frequente causar prurido e causar fotofobia intensa em crianças. Então tem que levar o oftalmologista para identificar, sempre, né? com certeza. Sempre. Um outro telespectador disse que uma criança de 3 anos que assiste TV em cima da TV. A mãe tira, ela volta. A mãe tira, ela volta. É importantíssimo levar né? para o oftalmologista para fazer o exame. Às vezes acontece de a criança gostar de olhar de perto, mas nesse caso, como é bem insistente, é bem provável que realmente tenha alguma coisa. A Livramento diz que a filha dela tem 10 anos de idade, tem os olhos claros, olhos azuis, os olhos ficam lacrimejando e ela diz que não enxerga direito. O que pode estar acontecendo? E aí eu até pergunto, algumas pessoas que têm olhos claros, o senhor, por exemplo, tem mais sensibilidade que pessoas que têm olhos escuros? Pessoas com olho claro, como a íris clara é uma íris com menos pigmento. Então, como tem menos pigmentação, pode ter mais fotofobia mesmo. A criança pode se incomodar mais com o sol. Agora, doutor, como é que faz para adaptação? Porque muitas crianças acabam rejeitando o uso do óculos quando é prescrito. E aí, como é que os pais podem lidar com esse momento dessa fase de adaptação? Rafael mesmo contou que quebrou várias vezes o óculos. E quanto menor as crianças, eu imagino que seja mais difícil a adaptação, né? Então, as crianças, geralmente, elas acabam se adaptando bem ao óculos, não por falta do costume, mas elas se adaptam bem porque elas percebem a melhora com o óculos e acabam usando bem, como ele mesmo ele usava. A dificuldade dele foi mais que ele quebrava sem querer, dormindo. Isso a criança vai quebrar bastante óculos. A gente tenta fazer armações de lentes mais resistentes, mas é uma dificuldade que vai ser sempre vai ter. Criança pode usar lente de contato, doutor? Pode. Não tem uma idade definida exatamente de que idade se começar a usar lente de contato. A idade certa para se usar lente de contato é a idade que a criança tenha uma maturidade suficiente para cuidar bem da lente. A lente de contato ela não é que nem o óculos, que fica por fora e que não tem muitos problemas. A lente de contato ela fica em contato com o olho e ela pode dar alguns problemas, como infecções. Então é importante que a criança saiba que ela sempre tem que tirar a lente para limpar todo dia, não pode dormir com a lente. Então ela tem que ter essa maturidade para ter esses cuidados todos com a lente. E Esperantina, do Esperantina vem a pergunta do Francisco. Obrigada pela audiência de vocês em Esperantina. Francisco, quais são os cuidados para quem tem toxoplasmose ocular, doutor? A toxoplasmose ela pode causar algumas lesões na retina. O importante, se já teve essas lesões na retina, é fazer sempre um acompanhamento, porque essa lesão pode ter uma recidiva, então é importante sempre fazer o acompanhamento, notar se tiver um olho doloroso, vermelho, começar a sentir alguns sintomas como esse, é bom sempre procurar um oftalmologista o mais rápido possível. Bom, só para a gente encerrar ainda falando sobre a questão das crianças, quais são os sintomas que a criança que tem algum problema de visão pode apresentar e a mãe tem que observar esses sintomas e levar ao oftalmologista? Então, isso que a gente estava falando, ela chegar muito perto da televisão, ou mesmo ela fechar os olhos, é muito comum as crianças, principalmente com miopia. Dor de cabeça é comum? É muito comum também, dor de cabeça. E também a criança fechar os olhos, às vezes as mães notam que a criança fecha os olhos para conseguir enxergar melhor. Isso também é bem característico de ser da miopia. Tem uma pergunta aqui que vem, que se pode colocar colírio, sabe aquele colírio que vende sem receita na farmácia, para lavar o olho, para clarear o olho, pode? Não pode. Na verdade, esse colírio genérico que o pessoal chama das farmácias, ele é um colírio que tem ele tem antibiótico, tem vasoconstritor, ele tenta tratar várias coisas ao mesmo tempo e, na verdade, ele não trata nada. Então, ele pode até dar algumas complicações, porque ele tem esse vasoconstritor que faz o olho, na hora ele clareia, porque ele dá uma vasoconstrição, faz o vaso fechar, mas depois que passa o efeito, na verdade, o vaso aumenta e às vezes fica com o olho mais vermelho ainda. Tá vendo? Então, nada de usar colírio por conta própria. Obrigada, doutor Davi Kirsch, tirando aqui as dúvidas da gente, hoje falando sobre a saúde ocular das crianças. Espero que a gente possa contribuir sempre com vocês aqui no nosso quadro Saúde. Se vocês tiverem sugestões, pode mandar para a gente aqui, para o jornalismo@cidadeverde.com, e a gente está aberto aqui para discutir os temas que são de interesse de todos vocês aí que nos assistem, tá bom? Obrigada mesmo, doutor Davi. Um bom dia para o senhor, tá bom?